Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje quarta-feira, dia 13 de agosto. Ou diazinho estranho, 13 de agosto, hein? A gente fica aí meio que lembrando do passado, que diziam que essa data era a data do cachorro louco e blá 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 blá, o dia do vampiro. Vampiro tem um grande no Brasil, né? Que articula muito bem a política. Ele tem cara de vampiro, né? E é um articulador nato, sempre ao lado do poder. Desde que existe na vida pública, nunca foi o presidente da República, mas sempre esteve próximo. Nunca foi oposição. E é hoje o criador da criatura. Aquele que colocou no Supremo, naquela cadeira, o xerifão. O xerifão que causou esse estrago todo no Brasil, que durante esses 6 últimos anos conseguiu virar o Brasil de ponta cabeça, de tal forma que ninguém entende mais quem é quem. Nós só sabemos que existe o nós contra eles, infelizmente. E tenham certeza, não fomos nós que criamos essa divisão, foram eles. Porque desde que o mundo é mundo, as coisas eram como eram, né? Menino era menino, menina era menina, homem era homem, mulher era mulher, né? Deus, pátria, família, isso sempre foi tradição. Nunca houve divisões. Mas como tudo da esquerda é proveniente daquela famosa cartilha de Marx, né? Vamos dividir para somar. Jogar homens contra mulheres, né? Vamos criar divisões sociais, vamos nos infiltrar nas universidades para causar o estrago, vamos destruir família, vamos destruir religião. E é isso que veio acontecendo com o passar do tempo aqui no Brasil, ao ponto de termos na cadeira presidencial alguém de ficha suja, que foi reconduzido a esta cadeira por um erro de CEP, né? Segundo disse aquele ministro Edson Fachin, que hoje foi aí contemplado como o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai assumir o cargo daqui a um mês. E o tal do Barroso, então, que vai deixar a cadeira, vai ficar marcado como talvez o pior dos piores presidentes do Supremo. E nós vamos falar sobre isto, do porquê disto daqui a pouco. Mas estamos numa situação inflamável, onde todo santo dia saímos correndo a abrir as redes sociais para ver se tem alguma novidade, né? Algum míssil jornalístico chegando dos Estados Unidos para nos livrar do mal. Amém. Só que a coisa é lenta, a coisa é demorada. Isso vai causando o quê? Aquela sensação de acidez no estômago, que nem o famoso Alka-Seltzer resolve. Né? Talvez os mais jovens nem saibam o que é isto. Mas sempre há uma luz de esperança no fundo do túnel. Porque esse túnel não tem fim. O túnel é a nossa vida. É a vida em si. E a luz que tem no fim do túnel é do Criador. Sim, a gente sempre fala qual é a luz no fim do túnel. É o Criador. É Deus. Mesmo para os que não creem. Porque na hora do aperto, a primeira coisa que vem à mente é: meu Deus do céu, né? Minha santa. É a primeira coisa que vem na cabeça quando o cara está no perigo. E tem muitos que usam capa preta que estão nessa. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É assim que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. E isso nos traz um alerta. Um alerta de que o povo brasileiro, por mais que tenha se voltado para a política nesses últimos anos, nunca foi ligado em política. O brasileiro nunca se apegou em política. Eu particularmente conheço muitas pessoas que sempre diziam: política eu não quero nem ver.
quero ir de longe, não me importo com política. E isso para os políticos é muito bom. Quanto menos souberem, melhor para eles. Porque não existe mais nas escolas uma matéria tipo organização social e cívica, eu acho que era isso. Na educação moral e cívica, né? Estudos sociais. Esse tipo de matéria não existe mais na escola. Nem uma simples matéria de história existe mais. Para quê? Para que ninguém se atente aos fatos, para que ninguém saiba o que já foi o Brasil e o que é o Brasil de hoje. Por isso, nós que estamos já no topo da montanha e começando a descer, sempre nos voltamos ao passado para fazermos as comparações. O que era o Brasil de antes e o que é o Brasil de hoje. O que era o Brasil sob um regime militar e o que é hoje o Brasil sob um regime civil nas mãos erradas. Porque o regime civil não é ruim, desde que nas mãos certas. Como foi nas mãos de Jair Messias Bolsonaro. Porque, gostem ou não gostem os esquerdistas, não há comparação entre os dois governos, o que passou e o atual. Os números não mentem, assim como as cartas não mentem, como dizem as cartomantes. Os números não mentem. Qual número positivo tem nesse governo de hoje? Nenhum. Estatais falidas, quebradas, todas no vermelho. Petrobras, Caixa, BNDES soltando dinheiro pelos ladrões aí não sei para onde, Correios falidos. Enquanto que no governo anterior era tudo no azul. Estava tudo azul. Bonitinho. Dinheiro em caixa, mantendo os impostos como eram, sem interferência na Receita Federal. Receita Federal não, no Banco Central, me desculpem. Então, hoje, o que nós vemos é um colapso econômico, um colapso político, o que nos faz sentir uma tristeza enorme por termos tão maus governantes num país tão belo como o Brasil. Ao ponto de torcermos para que os Estados Unidos apertem o Brasil, apertem essa pátria maravilhosa que nós temos, para podermos nos ver livre daqueles que nos fazem mal. É isso que nós temos visto. Aí, claro, surgem algumas situações que nos animam. Eu, essa semana, critiquei muito o deputado Sóstenes Cavalcante por ter ficado tanto tempo pedindo desculpas ao Hugo Motta. Eu sei que alguns amigos falaram, não, ele não pediu desculpas por terem ocupado o plenário, ele pediu desculpas pelo que conversou no privado com o Hugo Motta. Ora, se ele pediu desculpas pelo que aconteceu no privado, que pedisse desculpas no privado também. Porque em momento algum nós perguntamos o que ele fez no privado. O que eu soube é que ele procurou o Arthur Lira para tentar intermediar a situação. Mas isso não dava o direito de ficar pedindo desculpas para alguém que não merece desculpa alguma. Mas hoje, o Sóstenes Cavalcante disse que vai entregar uma carta contra as violações no Brasil a todas as embaixadas em Brasília. Aí sim, tiro na mosca. Nota 10. Todas as embaixadas de todos os países que têm relações diplomáticas com o Brasil vão receber uma carta mostrando tudo o que está acontecendo no Brasil, num momento muito importante, porque anteontem, o governo americano então apresentou aquele relatório no Congresso americano falando sobre as questões de direitos humanos no Brasil, apontando o dedo diretamente para aquele ministro. E aí então o que acontece? O líder do PL, que é o Sóstenes, diz que o documento vai denunciar prisões arbitrárias,
censura e perseguição política a representantes estrangeiros. Né? E esse anúncio, como eu disse, vem um dia depois do relatório de Donald Trump. É muito importante que isso aconteça para que esses países que já receberam informações sobre tudo que está acontecendo no Brasil também tomem atitudes. Já estão trabalhando, já estão estudando, já foi colocado que os países da OTAN, que praticamente reúne quase todos os países europeus, vão impor sanções contra o Brasil caso o Brasil continue negociando com a Rússia. Mas independente a negociações com a Rússia, os países europeus precisam entender que o que está acontecendo no Brasil com relação a direitos humanos é tudo aquilo que a própria agenda woke, do qual a Europa sempre bateu palmas, defendia. É uma pauta ideológica da esquerda, direitos humanos, direitos humanos. Então, é para dar apoio a esta carta que o Sóstenes Cavalcante vai apresentar. Ou será que quando os direitos humanos são infringidos pela própria esquerda, aí pode? Será que a Europa vai engolir isto? Não creio, porque o ambiente não favorece o Brasil. E por que não favorece? Porque toda a Europa defende que Vladimir Putin abandone a Ucrânia, deixe a Ucrânia, enquanto o líder brasileiro defende quem? Defende Vladimir Putin. Então a União Europeia, digamos assim, está sim com essa defesa incisiva do Inácio a favor de Vladimir Putin e dando de ombros para Zelensky. Zelensky que é um picaretão, diga-se de passagem, mas a Ucrânia foi invadida, ponto. Foi invadida. Milhares de pessoas morreram por conta dessa invasão. E o governo brasileiro não há meios de criticar a atitude de Putin, como não critica a Hamas, não critica a Hezbollah e mete o pau em Israel. Israel, que ainda tem uma maioria de defensores na Europa. Alguns criticam, mas a maioria defende. Então é importante que todas essas embaixadas saibam por escrito o que acontece no Brasil. E obviamente, no momento em que eles tiverem que tomar uma posição, eles irão tomar uma posição baseada nas ações dos Estados Unidos, não nas ações do Brasil. Porque eles não são besta, né? A Europa não vai ficar contra os Estados Unidos em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não existe a menor condição comercial, econômica e nem militar de se oporem aos Estados Unidos. Então é uma atitude legal do Sóstenes Cavalcante. Eu dei um giro aqui, né? Eu fiz uma viagem aqui praticamente em todos os continentes para explicar como é importante essa carta, para que todos fiquem cientes. É uma carta que vai se tornar conhecida internacionalmente e não deixará dúvidas sobre o que ocorre nos bastidores e o que ocorre lá no Supremo Tribunal. O Sóstenes afirma que essas ações violam a Constituição e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, portanto não deveria estar agindo como está. Tá? Muito bem. Nós temos que pensar o seguinte, existe toda essa discussão sobre o papel do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre com relação a colocar em pauta as ações propostas pela oposição, que somos nós. O Hugo Motta com relação ao projeto da anistia e o Davi Alcolumbre com relação ao processo de impeachment contra aquele ministro, né? Muito bem. Como nada tem acontecido, o Hugo Motta entrou na mira de novas sanções americanas, porque uma reunião na Casa Branca colocou o presidente da Câmara, como se diz, no centro de um furacão diplomático. O clima entre Brasília e Washington acabou esquentando muito mais do que já estava, né? E o nome de Motta acabou entrando oficialmente na pauta de uma reunião estratégica do governo Trump para discutir novas sanções contra autoridades brasileiras. Hoje,
o Eduardo e o Paulo Figueiredo tiveram reunião na Casa Branca. Muito embora não tenham feito nenhuma postagem até esse momento, são 16 horas e 50 minutos, mas já existem informes de que Hugo Motta entrou oficialmente na lista de futuros sancionados, por não dar andamento ao projeto de anistia e por estar aí defendendo as ações do Supremo Tribunal. Ok, essas fontes próximas do Departamento de Estado americano confirmaram que o encontro previsto, aconteceu dentro da Casa Branca e reuniu conselheiros políticos, assessores de segurança, e representantes do Congresso norte-americano. E o objetivo foi o de avaliar medidas adicionais contra figuras do alto escalão brasileiro. Todos eles, claro, acusados de atentar contra direitos civis, liberdades de expressão e princípios democráticos. A inclusão de Motta na lista de discussão não foi à toa. E vem sendo associado, por exemplo, a decisões legislativas e articulações políticas que seguem alinhadas ao Supremo Tribunal e que, segundo críticos, teriam fortalecido a escalada de censura e perseguição a opositores. Prova é que depois que os parlamentares tentaram travar os trabalhos lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, Hugo Motta pega e me manda o nome de 16 parlamentares para a Comissão de Ética. Isso mostra que ele não está nem um pouquinho preocupado com o que pensa a oposição. Mas a proximidade com ministros da Corte e sua influência sobre a pauta da Câmara evidentemente despertaram atenção e desconfiança dos estrategistas americanos. Se confirmada a sanção contra Motta, ele poderá ser incluso aí no bloqueio de bens nos Estados Unidos, não sei se tem algum ou não, mas restrição de vistos e isolamento diplomático. Medidas todas contidas aí na Lei Magnitsky, que já cansamos de falar sobre, E, enquanto isto, nos corredores do Congresso Nacional, o silêncio é ensurdecedor. Nem Motta, nem o governo do Inácio comentam abertamente o assunto. Mas em off, deputados aliados vamos usar esse termo, se a Casa Branca agir, vai ser um terremoto político. Mas não tenham dúvida que vai ser. Por conta disto, fica então o Inácio, besteiras. E hoje ele disse que promete que vai ensinar a Donald Trump sobre o golpe que ocorreu no Brasil. Bom, para ele ensinar a Donald Trump, ele vai ter que ter coragem de ligar e marcar uma reunião, para começo de conversa. Ele está fugindo dessa conversa como o cão foge da cruz. Simples assim. Já houve inúmeras tentativas, inúmeros recados de que ele poderia sim ligar para o governo americano, e ele não fez. Ele se acha grande demais para dobrar os joelhos e ligar. Ele quer que Donald Trump ligue para ele. Mas olha, o que ele quer é ver o circo pegar fogo. Para ele, quanto pior para o Brasil, melhor para ele, porque é isso que ele quer. Encontrar uma justificativa para jogar o Brasil no colo da China definitivamente, assumindo uma mudança de comportamento político brasileiro, de democracia para comunismo. Ponto. Essa é a ideia dele. Mas, em reportagem, o Inácio disse que vai explicar pessoalmente ao líder americano sua versão dos fatos de 8 de janeiro. Num gesto que, obviamente, promete incendiar o que já está quente demais nas relações Brasil e Estados Unidos. Ele falou que Donald Trump não sabe o que acontece no Brasil e que precisaria ter um porta-voz que explicasse melhor a ele tudo o que acontece por aqui. Falando como se fosse um professor, ele disse que precisa de uma assessoria mais habilidosa e mais conhecedora de como funciona a política no Brasil. Eu queria dizer para o seu Inácio
que os Estados Unidos sabem muito mais do que acontece no Brasil do que nós mesmos. Do que nós mesmos. Quando a presidenta, né, a presidenta Dilma estava no poder, houve aquela acusação do Serviço de Inteligência Americana que mostrava que sabia tudo o que acontecia no governo brasileiro. E quem trouxe essa informação na época foi o Greenhalgh. Não, vocês se lembram disso. Então, o Inácio ele ainda acha que está no palanque e fala para os seus, para meia dúzia. Mas ele mesmo não tem peito de ligar para Donald Trump. E aí, o que acontece? Ficamos aqui na expectativa de que realmente exista uma negociação, porque não queremos de fato ver nosso agronegócio sofrendo, não queremos ver nossas empresas tendo prejuízo, fazendo demissões, como eu disse no vídeo de ontem, saindo do Brasil, indo fabricar até mesmo no Paraguai, por existir uma segurança econômica e jurídica mais equilibrada. Porque essa declaração do Inácio foi feita em meio a um turbilhão diplomático que já foi provocado por diversas denúncias feitas contra o Brasil, denúncias aí de abusos judiciais, ameaças de prender um, prender outro. Para aliados de Donald Trump, o Inácio tenta inverter a narrativa, transformando réus e acusados como conspiradores perigosos. Essa é a ideia. Nós sabemos perfeitamente como tudo aconteceu. Não existe ninguém dentro do Brasil que nos convença do contrário. Não são narrativas que vai provocar uma mudança de pensamento em nossa cabeça, em nossa mente. Nós sabemos. E Donald Trump, Marco Rubio, também sabem. Porque além de eles acompanharem tudo que acontece por aqui, vai saber se os Estados Unidos, por exemplo, através de todo o avanço tecnológico que tem, não possuem, por exemplo, as imagens do que aconteceu naquele dia 8. Aquelas imagens que o Dino disse que foi apagada. Quem é que sabe se os Estados Unidos têm essas imagens ou não? Donald Trump de louco não tem nada. Muito pelo contrário. Ele sabe muito bem o que está fazendo e sabe muito bem onde apertar o calo. Né? Agora, críticos estão aí interpretando as falas do Inácio como arrogante e contraproducente. É como se um aluno tentasse dar aula ao professor. Né? Estão lembrando a ele que Donald Trump é candidato fortíssimo a colocar um novo presidente quando ele sair. Ele, infelizmente, não vai poder concorrer novamente, porque ninguém nos Estados Unidos pode ter mais que 2 mandatos na presidência americana. Eu já teve um que foi interrompido e agora está no segundo. Mas todo mundo sabe e tem certeza que ele vai colocar o próximo no lugar dele. E nomes não faltam. Isso mostra o quê? Que o povo americano está com Donald Trump. Muito embora a imprensa brasileira tenta dizer que ele está desgastado, que os números dele estão caindo, a popularidade está caindo, tudo mentira da imprensa, inclusive da imprensa consorciada americana. Então o Donald Trump está com todo o cacife na mão para usar e abusar, se for o caso. Agora, como pano de fundo, cresce aí a sensação de que o encontro, um possível encontro, evidentemente, se acontecer, entre o Inácio e o presidente americano, não será apenas uma reunião diplomática de 2 líderes, né? Muito pelo contrário. Cada um vai estar armado com as armas que tem. E eu acho que as armas americanas são muito mais poderosas. Eu não estou falando de arma militar. Arma documental, informação. Informação, vocês sabem que é a arma mais letal que tem. Como sempre, quem pagará o preço dessa guerra de versões é a já combalida imagem do Brasil mundo afora. Para tentar limpar essa imagem, eis então que o Barroso, como eu avisei no início do vídeo, está preparando uma operação maquiagem. Maquiagem ao Supremo Tribunal Federal,
com influenciadores contratados para salvar a imagem da instituição. Seria aí uma espécie de gabinete do ódio ou gabinete do bem do Supremo Tribunal Federal? Para nós era gabinete do ódio. Agora eles vão dizer que é gabinete do bem. É uma campanha que tenta pintar um retrato cor-de-rosa do Supremo Tribunal Federal em meio à tempestade diplomática com os Estados Unidos. É um movimento que mais parece estratégia de marketing político do que ato institucional. E aí o Luiz Roberto Barroso, que fica só mais esse mês, decidiu abrir as portas da corte para um time selecionado a dedo de influenciadores digitais. A missão deles: vender para a população uma imagem positiva do Supremo Tribunal. E haja mentira! O que vai vir nas redes sociais de mentiras é uma coisa estrondosa. Porque se de graça as pessoas já postam muita coisa, imagina recebendo. Ele escolheu, ou a equipe dele escolheu, influenciadores com mais de 3 milhões de seguidores para poder fazer a propaganda que eles querem. Justamente no momento em que a instituição está sob fogo cerrado, tanto aqui no Brasil como lá fora. Fontes do Supremo revelam que a ação foi articulada nos bastidores como uma resposta à crise diplomática que o STF vem enfrentando, né, e que foi acusada, né, segundo a imprensa, foi acusada recentemente pelos Estados Unidos de que os ministros minam a liberdade de expressão no Brasil. Não, eles não foram acusados pelos Estados Unidos, eles foram informados pelos Estados Unidos que isto realmente acontece no Brasil. Simples assim. Enquanto o mundo questiona decisões polêmicas, né, Barroso aposta no poder dos stories, dos reels, no Instagram, né, no YouTube. Se preparam aí para se escorar em hashtags para tentar virar a opinião pública. Duvido que vire a opinião pública. O que já aconteceu, aconteceu e todo mundo viu. Não tem como inverter a ordem das coisas. E o plano é simples, além de polêmico: criar conteúdos que mostrem ministros como defensores da democracia. Humanizar o ambiente do Supremo Tribunal Federal e suavizar a imagem de uma corte que já foi muito acusada por críticos de agir como um poder político e não jurídico, além de não eleitos. Para os opositores, a medida soa como uma propaganda institucional disfarçada, claro, e financiada com recursos públicos, o que é pior, com o claro objetivo de blindar a reputação de magistrados em meio a denúncias e pressões externas. Esse é o velho truque, né, de quando a realidade incomoda. Porque aí fabrica-se uma narrativa bonita. Ironiza vários analistas sobre isto. Ironizam, né, vários analistas. É o que parece. Dar aquela maquiada na realidade. Mas, entre as paredes do Supremo, a ordem parece clara: influenciar para não ser influenciado. E enquanto likes e compartilhamentos são contabilizados, a pergunta que ecoa nas ruas é outra: quem paga essa conta? Hã? Essa imagem, essa operação de maquiar a imagem do Supremo vai ser paga por quem? Por nós, claro, não? E ninguém vai saber o verdadeiro preço dessa conversa, dessa história. Então o que nós estamos assistindo hoje, claramente, é um governo perdido, desesperado, tentando maquiar a situação, né? E fazendo malabarismo para mostrar que é um governo preocupado. O Inácio prometeu aí 30 bilhões para as empresas, para socorrer as empresas, desde que não demitam.
querendo fazer de conta que estamos em período pandêmico, quando o extraordinário presidente Jair Messias Bolsonaro bancou as empresas para que eles não demitissem. Mas não existe comparação. Não existe, ninguém está doente. O Brasil não está sofrendo por culpa externa. O que está vindo de fora é uma solução e não um ataque. A culpa está aqui dentro. Porque o governo brasileiro não faz a lição de casa que deveria fazer. Está procurando o pior caminho. Acreditando que China e Rússia vão socorrer o Brasil. E não vão. Um dos acordos para que a China fique livre das tarifas dos Estados Unidos, da qual dependem as exportações chinesas, é comprar soja americana e não a soja do Brasil. E o Brasil vai vender essa soja para onde? Para onde? Não vai vender para os Estados Unidos, não vai vender para a China, vai vender para quem? Para a Índia? Não, a Índia não vai comprar. Só se for a preço de banana, oferta do momento. Né? Porque Rússia e China querem tudo, menos bater de frente com os Estados Unidos. Eles sabem o tamanho do abacaxi. A China por questões econômicas. Ninguém no mundo tem condições de absorver 40% da produção chinesa, só os Estados Unidos. A Rússia, muito menos, porque a situação econômica da Rússia é muito ruim, é envolvida em conflito militar, portanto não tem a mínima condições de bater de frente com os Estados Unidos. E a Europa, porque não é burra. A Europa também vende muito para os Estados Unidos e compra muito dos Estados Unidos. Então o Inácio acha que ele é a cereja do bolo. Que basta ele aparecer com aquele chapeuzinho de sambista malandro, que todo mundo vai cair na lábia dele. Não, não vai. Mas nós aqui no Brasil vamos pagando o preço. Com o possível aumento novamente da taxa Selic. O que vai tornar o dinheiro aqui cada vez mais caro e inviável para o pequeno e médio criador de empregos. Simples assim. Mas, enquanto essa imprensa nossa não ajudar a bater no que está acontecendo, a bater no governo, por conta de tudo que acontece, nossa luta se restringe mesmo às redes sociais, de onde a gente pode colocar a vocês todos o que vem acontecendo de fato. Sempre cientes, evidentemente, que vocês já conhecem de tudo um pouco, porque vocês leem bastante, ouvem bastante, acompanham vários canais de informações, mas é sempre bom nós colocarmos aqui o nosso ponto de vista, né? E o meu ponto de vista é o seguinte: vai caminhando nesse ritmo, Brasil, que a ribanceira está logo ali. Pise no freio enquanto é tempo. Porque Donald Trump não está brincando, se é que vocês pensam. Né? Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falamos de tudo um pouco num único vídeo. Né? Convidem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Deixem os likes, se inscrevam, tornem-se membros do canal, deem uma força ao Terra Brasilis News. Eu fico imaginando, será que esse ano ainda é possível chegar a 200 mil inscritos? Para quem não sabe, para quem chegou agora, né? O canal praticamente recomeçou há um ano atrás, quando fomos desmonetizados. Para que eu voltasse a colocar vídeos, eu tive que apagar todos os vídeos que eu comecei a colocar desde 2018. Foram quase 2.000 vídeos que foram apagados para o canal voltar. Estamos começando tudo de novo, só que não anda. Por isso eu preciso do apoio de vocês e conto com isso. Por hora, espero que vocês curtam esse vídeo, tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.